Bom, pessoal, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho de estatística na parte de medidas de tendência. Vou falar de média aritmética, modo e mediano, começando pela média aritmética. Como que eu calculo a média aritmética? Eu somo os valores de um conjunto de valores, eu vou calcular sempre a média de um conjunto de valores. Então eu vou somar esses valores e dividir pela quantidade. Esse resultado a gente costuma chamar de valor médio. Então, por exemplo, uma fábrica produz algumas unidades de um produto entre janeiro e junho, de acordo com a tabela a seguir. A pergunta é: qual é a produção média mensal da fábrica nesse semestre? Então, aí, são 6 meses, cada mês ali com a sua quantidade. Como que eu calculo a média, produção média mensal? Eu vou somar tudo e dividir por 6, porque são 6 meses, né? Se eu somar tudo dá 810, dividido por 635. Ou seja, se eu pegasse esse total de produtos dessa fábrica que foi produzido nesses meses e dividisse de maneira igual mês a mês, cada mês ia ser produzido 135 unidades. A moda é um conjunto, a moda de um conjunto de valores é o valor que mais repete, que mais aparece, né? Sempre que eu tiver um valor se destacando, aparecendo mais, ou mais de um valor, né? Pode ser mais de um, se aparecendo mais que os outros num conjunto de valores, esse valor ou esses valores a gente fala que é a moda ou são a moda, as modas desse conjunto de valores. Se o conjunto de valores é pequeno, é muito comum de não ter nenhum valor aparecendo mais que os outros. Então pode acontecer desse conjunto de valores não ter uma moda, porque nenhum dos valores daquele conjunto satisfaz a condição de moda. Coloquei aqui dois exemplos, né? Se os pesos em quilogramas de um grupo de 9 pessoas são aí 9 valores, esse conjunto de dados não possui uma moda. Se trata de um conjunto amodal, porque não tem nenhum valor aparecendo mais que os outros. Não tem valor repetindo. Já no segundo exemplo, por outro lado, se a distribuição dos pesos de um conjunto de 15 pessoas for, aí eu coloquei aqui 15 valores, a lista de valores possui duas modos. E aí eu destaquei em vermelho o 63 em verde o 71, porque são os dois valores que estão repetindo, estão aparecendo mais que os outros. Nesse caso, como são duas modas, a gente fala que essa distribuição de pesos, de valores, é bimodal. Se fosse só um valor aparecendo mais que os outros, a gente fala que é unimodal. Se são vários valores, a gente fala que é multimodal. Por último, a mediana, que é o número no meio de uma lista de valores, se eu colocar eles em ordem, ou crescente ou decrescente, porque já que está no meio, se é crescente ou decrescente, tanto faz. Então, esse número do meio, a gente chama ele de mediana. Fabiano, como que eu vou achar o número do meio se a quantidade de valores for par, por exemplo? Aí a gente identifica quais são os dois números do meio e faz a média, calcula a média aritmética desses dois. Né? Então, na verdade, a gente vai excluindo os maiores e os menores números do conjunto de números. Você exclui os maiores, exclui os menores, vai sobrar um no meio. Se sobrar um no meio, ele é a mediana. Se a quantidade for par, vão sobrar dois no meio. E aí a gente calcula a média desses dois. Vamos ver um exemplo aqui. Um professor de matemática costuma verificar a aprendizagem de seus alunos através da mediana das notas obtidas pela turma. É uma maneira dele ver se a turma foi bem ou mal. A turma dele tirou essas notas aí, então nessa tabela. Né? Várias notas, né? São 20 notas. Para verificar a mediana, a gente precisa colocar na ordem. Então eu coloquei aqui na ordem crescente. Da menor nota para maior. E aí, como são 20, é uma quantidade par, eu destaquei os dois valores do meio, que é o 7,5 e 7,6. Então, como eu tenho esses dois valores, a mediana vai ser a média deles, que é 7,55. Então, a mediana das notas dessa turma é 7,55. Beleza?